Você sabe a diferença entre o cardio tradicional e o HIIT? Muita gente não sabe, mas eu já vou explicar aqui pra você de uma forma bem simples que você nunca mais vai esquecer. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho e, se possível, deixe seu comentário aí pra nós. Hoje você vai entender a diferença entre esses dois tipos de cardio, esses dois tipos de aeróbico e qual que você deve usar em determinado momento ou não. Mas, segue a vinheta. Bom, cardio moderado ou HIIT? Qual que eu devo fazer no meu treino, né? Vamos entender como que funcionam as duas dinâmicas. O cardio tradicional vai ser aquele cardio que geralmente a gente faz em um longo período de espaço. 30, 40, 50 minutos, 60 minutos, né? Uma hora e pouco. Então esse seria o cardio tradicional, onde eu tenho um grande volume de treino, mas eu tenho uma intensidade mais baixa ou moderada, mas eu não tenho uma intensidade alta. Lembre-se, quando a gente fala de cardio tradicional, ninguém consegue dar alta intensidade em grandes volumes. Altas intensidades são em curtos volumes. E se eu faço um cardio tradicional, que a gente vai chamar de cardio tradicional aqui, eu tenho longo período em treinamento. Então, se eu tenho longo período em treinamento aeróbico, eu não consigo ter intensidade alta. Ninguém consegue ficar em intensidade alta por muito tempo. E é o que diferencia do HIIT. O HIIT, ele nada mais é do que um treinamento de alta intensidade num curto espaço de tempo. Ou seja, pensa que o indivíduo ele vai fazer um treino muito intenso e ele vai precisar de um tempo para recuperar, porque ele não consegue ficar muito tempo em alta intensidade. Ninguém consegue, tá? Então o HIIT vai ser, geralmente a gente vê o HIIT as pessoas fazendo o quê? Na esteira, fazendo tiros de corrida e dando alguns intervalos de recuperação, fazendo polichinelo muito intenso, burpee, respira, descansa. Então o HIIT seria esse treino de alta intensidade em um curto espaço de tempo. Eu gosto de falar que o HIIT seria como se fosse uma série, né? Você consegue assistir a série, toda a série, mas ela é dividida por capítulos, você precisa de tempo ali, tem gente que maratona, né? Mas geralmente a gente vê uma série, a gente fica bastante tempo assistindo ela, principalmente se ela tiver vários capítulos, vários episódios. Já um filme, ele vai ter ali 1h30, 2 horas de filme, talvez um pouco mais, alguns filmes, e você assiste o filme inteiro. Então, seria mais ou menos essa diferença. Não sei se essa analogia ficou tão boa, mas é o que eu pensei agora na minha cabeça e me veio isso. Então, seria basicamente isso, tá? O HIIT é aquele treino intenso que você precisa de tempo para recuperar. O cardio tradicional seria aquele treino mais longo. E aí a primeira pergunta é qual que é melhor, qual que funciona mais, né? E aqui eu quero que vocês entendam que quando a gente prescreve, tá, um treinamento aeróbico, a gente pensa principalmente o quanto de calorias aquele indivíduo vai gastar. Então, coloque comigo, tá? Vamos pegar e vamos botar duas métricas aqui, ó. A gente pegar um cardio, tá, tradicional, lembra? O cardio tradicional é aquele que eu tenho maior volume. Um cardio tradicional de 1 hora e eu coloco um HIIT de 10 minutos. Olha só, 1 hora no cardio tradicional, 10 minutos no HIIT. O que eu vou fazer é uma explicação muito básica. A gente precisa de outros parâmetros, tá? Para realmente avaliar precisamente quanto seria esse gasto calórico, que mesmo assim ia ser difícil ser preciso. A gente ia chegar numa estimativa. Mas vamos supor, é um exemplo, galera, não é que seja essa quantidade de calorias gastas que eu vou mencionar agora, é somente um exemplo, não esqueça disso. Vamos supor que você caminha, tá, durante 1 hora. Você vai ter um gasto calórico em média, exemplo, não esqueça disso, de 300 quilocalorias, tá? 1 hora ali caminhando, 1h30 caminhando. Nos 10 minutos de intensidade que eu teria no HIIT, seria mais ou menos a quantidade de calorias que eu teria nesse cardio de 1 hora, de 1h30. Ou seja, quando a gente olha pro gasto calórico em relação a tempo, o HIIT ele vai ser muito mais efetivo do que o cardio tradicional. Mas isso não torna ele melhor ou pior. Porque coloca comigo aqui o seguinte pensamento. Você pega um aluno, tá, um cliente, uma pessoa, ou você mesmo, que não gosta de fazer treinos de alta intensidade, mas você tem no longo da sua jornada diária de trabalho e afazeres seus, você tem um período no qual você consegue fazer um aeróbico mais longo. E você gosta de fazer esse aeróbico mais longo, você tem uma resposta psicológica melhor, você se sente melhor fazendo esse tipo de aeróbico. E você consegue implementar isso no seu dia a dia.
E se você gosta de fazer isso, você vai fazer isso mais vezes. Então o cardio tradicional acaba sendo muito mais interessante para você. Então eu sempre gosto de falar de alinhamento de expectativa e realidade. Não adianta você querer fazer 10 minutos de cardio tradicional achando que vai ter o mesmo resultado de um cardio HIIT de 10 minutos, porque não vai. Se você não gosta de fazer HIIT, você tem que fazer treinos mais longos, que são treinos moderados, mas exigem um maior tempo, volume de treino. Aí sim você vai ter um gasto calórico comparado àqueles 10 minutos do HIIT. Se você já é um adepto de cardio intenso, de HIIT, sensacional, você vai conseguir fazer em pouco espaço de tempo. Mas eu entendo que existem esses dois tipos de pessoa, tá? Existe um terceiro tipo de pessoa, que é o que não gosta de aeróbico, que sou eu. Eu não gosto, mas eu faço. Mas eu não sou fã e adepto. O único cardio que eu gosto mesmo são movimentos de luta. Eu luto desde pequeno, então eu gosto muito de arte marcial. Isso é o que realmente eu vou com muito prazer fazer. Mas demais, esteira, escada, bicicleta, corrida na rua, qualquer coisa de cardio, parece que o tempo não passa para mim. Então, o legal é você conseguir conciliar os dois. Fazer os dois, ver qual que você se adapta mais, qual se adapta com a sua agenda, principalmente, tem mais essa ainda, esse viés, né? E você colocar em prática. E aí, aqui vai uma dica para quem quer começar a fazer cardio, entende do porquê fazer cardio, né? Cardio é fundamental para a vida, cara. Cardio é baixo percentual de gordura, cardio é você mais saudável em relação ao coração, a teus marcadores em relação Oxe, me fugiu agora. Teu perfil lipídico, colesterol. Então é muito importante você fazer aeróbico por causa disso, tá? A sua saúde ela precisa. E aí tem a questão estética também, a questão de baixo percentual de gordura acaba sendo acentuado quando você faz cardio. E busca fazer os dois para você ver qual que você se adapta mais, qual que você gasta. Mas não esqueça, você precisa de um aeróbico tradicional, longo espaço, um HIIT, curto espaço de tempo. Qual se encaixa melhor para você? Aí só você vai dizer. Mas uma coisa de antemão, já digo que uma dica aqui para quem quer começar a fazer cardio, tá? Indicaria para vocês que vocês fizessem cardio moderado longo. Ah, Dodô, mas o cardio, o HIIT eu faço só em 10 minutos. Ó, o HIIT, ele existe uma complexibilidade, ele tem na verdade um grau de complexibilidade, de intensidade muito alto. Se ele tem uma complexibilidade muito alta, ele exige muito da sua musculatura, das suas articulações e tendões. Então tu imagina que você é um cara que não está acostumado a treinar, uma menina que não está acostumada a treinar, uma mulher que quer começar a fazer cardio, mas não tem a sua musculatura bem fortalecida, que vai proteger as suas articulações e tendões, isso vai te deixar muito próximo de ter uma lesão. Então, para quem quer começar a fazer aeróbico, cardio moderado mais longo, o cardio tradicional. Se você é uma pessoa que já treina, já tem ali aquela experiência com treinos de aeróbico há mais tempo, aí sim você deve tentar implementar o HIIT. Mas, de antemão já digo, tome cuidado, porque o HIIT, na verdade, todo exercício, né, que induz você a um estresse muito grande, um poder excessivo de estar executando aquele tipo de movimento, vai fazer muitas vezes que você entre numa zona que te deixa entre um limiar de resultado e um limiar de lesão. Então por isso você tem que tomar um cuidado, esteja bem preparado, esteja fazendo musculação principalmente para fazer cardio HIIT, tá? Então não inventa de fazer HIIT sem estar fazendo musculação. Ah, Dodô, mas eu conheço um fulano que fez e nunca se lesionou. Cara, tem gente que é assim, tem gente que tem menos propensão à lesão, mas bem provável, tá, que você não se encaixe nesse padrão, porque o padrão é pessoas se lesionarem quando eles não estão bem preparadas para fazer treinos mais intensos. Você não treina musculação, você não tem o hábito de fazer exercício físico que você já quer começar com HIIT. Tome cuidado. Ah, eu não treino nada, tenho pouco tempo. Faz o que você tem de disponibilidade no seu tempo e horário, esses treinos tradicionais, para aos poucos você ir implementando exercícios HIIT. Mas não saia logo de cara exigindo tanto do seu corpo. Pode ter certeza que você vai estar correndo um risco desnecessário. E tem uma coisa que eu não ia falar, mas que eu lembrei agora, que é nosso corpo ele responde por estímulo, tá? Então, se você não está acostumado a treinar, qualquer estímulo já é o suficiente para gerar resultado. Então, se você não está acostumado a treinar, comece. Aí mesmo ressalvo, né, o que eu falei, comece com cardios leves a moderados, porque vão ser estímulos que vão fazer com que você tenha resultado. O corpo responde por estímulo. Espero que eu tenha estreitado um pouco do conhecimento de vocês sobre o HIIT, sobre o cardio tradicional, e que você consiga colocar o cardio no seu dia a dia, tá? Independente se for HIIT, independente se for o tradicional, o importante é incorpora primeiro isso no seu dia a dia, depois você decide se você vai fazer o HIIT ou não, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.